Gerson, a comunhão com a igreja, vale a pena? A comunhão com a igreja vale a pena, mas eu já vou abrir o vidro de pimenta de uma vez. Opa, já abriu, pronto. E já vou dizer o seguinte, depende se a comunidade da fé é boa, porque se a comunidade da fé for ruim, aí eu não sei se vale a pena não, depende da comunhão. Você tem Se a comunhão for sadia, se a igreja for sadia, aí vale a pena. Entendi. Se não, aí a gente tem que pensar. Mas se a comunhão for boa, vamos pensar no mundo ideal, a comunhão é boa, você acha que ainda assim existem pessoas que preferem não estar nessa comunhão? Porque hoje nós vivemos um mundo, nós estamos aqui na Rede Super, onde há cultos transmitidos via televisão, programas variados para jovens, para criança, para adolescente, debates, programas para a família. Muitas pessoas devem, muitas vezes, preferir ficar em casa, né, com a pipoca no sofá, no ar-condicionado, no ventilador, né, não tem a preocupação de chegar, a igreja está lotada, sentar num lugar que não é ideal. Né? Você acha que a gente corre esse perigo? Corre. Tem uma música do Tom Jobim, né, que ele diz que é impossível ser feliz sozinho. Ele estava cantando exatamente essa verdade universal, que é a vida comunitária, que se revela no próprio Deus, né, no que a gente chama, naquela economia ali da trindade, né? Deus, ele vive em comunidade, na sua essência. Então, a boa comunhão é muito boa. A boa, aquela saudável. Que acrescenta. Sincera, né? Sincera, frutífera, aquela que ajuda, que promove valores que ajudam as pessoas, é muito bom. A outra é muito ruim. E eu acho assim que a própria palavra, pastor Jorge, a própria palavra já instiga a gente, né? Comunhão tem a ver com troca, né? Se você está no meio de uma comunidade que você dá e não recebe, ou vice-versa, eu acho que por aí a gente já começa a pensar um pouquinho se qualquer tipo de comunhão vale a pena. O que você acha? Olha só, tio Uli, na verdade, quando a gente fala de comunhão, eu estou falando de relações. E quando eu falo de relações, eu preciso levar em conta a humanidade nossa. O grande problema, talvez, de não valer a pena algumas comunhões por aí, é porque nós não sabemos administrar nem a nossa humanidade, nem a humanidade do outro. É perigoso. Nós criamos aí expectativas, essas expectativas não são supridas, nós nos frustramos e colocamos a culpa uns nos outros. E essa comunhão, de fato, ela não é nem um pouco boa, porque nós não sabemos administrar. Se a gente consegue enxergar a nossa identidade como gente, aí a gente vai olhar para as Escrituras e aí nós vamos entender de verdade o que as Escrituras diz sobre comunhão, que é bom, que é agradável, que é vida, né, e que dá saúde, e que proporciona crescimento para todo mundo, que não exige perfeição de todo mundo. É mais ou menos por aí. A gente precisa pensar nisso para dizer, não, vale a pena? Vale sim. Deixa eu aproveitar. Oi, Keila. Eu acho que passa um pouco pelo conhecimento também. A pessoa entra na igreja, uma parte busca através da palavra, o conhecimento, aprende, cresce, amadurece, e uma parte não busca o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Então, quem conheceu a palavra, quem está maduro na palavra, sabe o que é comunhão. Quem não aprendeu, está na igreja, está todo final de semana na igreja, mas não estuda a palavra, não aprende a palavra, não sabe o que é comunhão. E aí entra em conflito, porque eu quero viver uma comunhão com meu irmão, mas ele não sabe o que é comunhão. É nisso aí, Keila, duas coisas que eu penso assim, quando você fala assim, o meu irmão não sabe comunhão, né? Eu vejo, por exemplo, tem aqueles que não sabem de fato, não querem saber, não querem se envolver e acham que a igreja é um lugar só de frequentar. Esse é mais e nós herdamos isso culturalmente, né? É a nossa cultura herda isso. Eu vou lá, bato meu ponto, nós herdamos isso do catolicismo romano, por exemplo, essa ideia que dilui a comunidade. E um outro, aquele que já tentou, já experimentou e se frustrou muito, nós temos aí um grupo muito grande que são chamados atualmente do sem igreja, por exemplo. Um dos aspectos, né, um dos fatores aí que faz com que essa galera saia fora da comunhão da igreja, e aí a comunhão da igreja vira uma rede social qualquer, né? E aí só vai diluindo a coisa, ficando virtual e
perdendo de fato a essência da comunhão. E é muito fácil hoje acontecer por aí. Legal. O pastor Silvio, o pastor Gerson logo começou falando sobre comunhão, que tudo começa e nasce em Deus. Talvez antes da gente falar, talvez nessa parte de consenso geral, quando a gente fala de comunhão, relacionamento, estar junto, eu acho que parte, o ser humano, a gente percebe assim, os homens, né? Muitas vezes a gente gosta de estar com outros homens, né? As mulheres gostam de estar com outras mulheres, né? As mulheres principalmente, aquela se manifestou em Keila. E como? Conversar então assuntos com a gente mesmo. Né? Assuntos inerentes, né? Do dia, profissionais, né? Com a mesma profissão, querem sempre discutir assuntos, querem estar junto, né? Então a gente leva à conclusão, como o ser humano gosta de estar em grupo, teoricamente, né, as pessoas deveriam sentir o desejo de estar juntos com pessoas da mesma fé. É assim que você enxerga, Silvio? A palavra do pastor, eu acho que realmente muito rica esse raciocínio dele, porque, veja bem, se nós olharmos na ótica da igreja e voltarmos os olhos para o livro de Atos, a perseguição era uma que era uma loucura. Mesmo antes do concílio, lá de Atos 15, e depois também, porque o reflexo vem nas epístolas de Paulo, ali fala o que é perseguição verdadeira da igreja, mas ali fala da comunhão dos santos. Então, o que nós temos por comunhão hoje, nós teríamos que ver esse lado da comunhão verdadeira, que é em termos de igreja. Então, eu me identifico na minha igreja com aqueles que eu sei, e pelos frutos, pela linguagem, pelo procedimento, eu sei que tem o Espírito de Cristo. Esta comunhão, então, ela vira verdadeira. Depois nós chegamos nas epístolas de Paulo, o que é realmente, o que é e o que não é comunhão. Então, eu acho que nessa ótica da igreja, é que nós temos que ter uma visão bem mais segura do que é. Eu vi uma notícia mais ou menos recente no jornal, e eu acho que para muitas pessoas inicialmente deu muita alegria, mas eu tive talvez um efeito contrário, aí eu fiquei bastante triste em pensar que nós somos quase 28% de evangélicos no Brasil. E isso me deu bastante tristeza, porque significa que se a gente ganhar mais 2 para Jesus, nós vamos ter 100% de brasileiros cristãos, né? Aí eu fico pensando, que tipo de cristão somos nós, então? Se 12 homens naquela época ganharam o mundo e 28% de evangélicos, 28% quase de evangélicos no Brasil, né? E aí eu fiquei pensando, puxa, qual é a qualidade desse evangélico? Eu venho de uma outra, entre aspas, de outro credo, de uma religião, onde a gente nascia naquela religião, né? Então a gente tinha o costume de falar, sou, mas não sou praticante. Aí eu vejo que talvez esses 28% estejam comprometidos com cristãos ou com evangélicos não praticantes. O que acontece? E o que a comunhão com a igreja tem a ver com isso? Você pensou que jogou pimenta, eu joguei mais agora. Você jogou mais pimenta. O pimenteiro está aberto. Querem comentar? À vontade. Isso é uma verdade, né, tio Uli? Quando nós percebemos que somos essa quantidade toda no Brasil. E, de fato, vamos verificar que tipo de qualidade é a vida nossa. E é interessante pelo seguinte, porque quando a gente fala, por exemplo, o tema proposto, comunhão da igreja, quando nós olhamos a igreja, é uma coisa. Agora, quando essa igreja se relaciona com a sociedade, é outra coisa. E aqui a gente tem aqui um problema. Lá, o texto que o pastor Silvio citou, por exemplo, a igreja caía na graça do povo. Deus trazia todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Uma multidão, né, 3 mil de uma vez. Assim. Aqui, hoje, a gente tem tão fragmentada a coisa. E o problema não é nem ser fragmentado, o problema é nós não respeitarmos aquele que pensa um pouquinho diferente da gente. Às vezes concordamos com aquilo que é essencial, com aquilo que é bacana, com aquilo que é justo, concordamos com a espinha dorsal do cristianismo, somos cristãos, caminhamos juntos como irmãos, mas às vezes uma aresta que está lá na periferia nos separa.
Agora, pastor, uma coisa, eu já até falei aqui no bate-papo uma vez, a gente trabalhou secularmente, na área financeira, equipe grande. Eu tinha 2 rapazes na minha equipe, que eles eram a pedra do meu sapato. Pedra no sapato no que sentido? Eles sempre pensavam diferente. Eu amava os caras, porque Mas é eles isso aí. faziam eu parar para pensar no meu ponto de vista. É isso mesmo. Talvez hoje, dentro da comunidade, da comunhão, essas 2 pessoas seriam tratadas como rebeldes, né? Esse é um problema. É. E às vezes expurgadas até, Aham. não aceitas. Hoje, por exemplo, nós temos um problema. Como acolher os outros? As igrejas hoje que estão caminhando com saúde são igrejas que acolhem o diferente. Verdade. Aquele que quer acolher só o que é igual, vai ficar estagnado do mesmo jeito. A gente precisa ter a coragem de relacionar, por exemplo, com aqueles que pensam diferente da gente. Parece que nós temos um fundamento de fé tão raso, tio Uli, que eu não posso ter amigo que não é da mesma fé. Aham. Eu tenho medo de ter um amigo. Peraí, gente. O mundo está aí fora, não existe como viver numa bolha. Eu tenho que relacionar com os outros. E um pensamento- e eu e tenho um fundamento para isso, que é o E uma fundamento coisa de diferente, você acaba afastando a pessoa do que Interessante, aproximar. porque Exatamente. toda a nossa análise é bom passar pelo prisma assim, da vida de Jesus, porque passando pelo prisma de Jesus, Exatamente. Tem questionamento. a gente consegue perceber o que tem de verdade no que a gente está pensando. Jesus, quando ele chama um grupo dele, é cada um mais diferente que o outro. Né? É um político lá de esquerda, bem radical, né? É um outro que está ali, pescador do dia a dia, né? É um cobrador do INSS lá, um fiscal da Receita. Ele chamou gente e colocou tudo junto e foi trabalhando e dizendo que aquilo era bom. É bom estar aqui com vocês, é bom vocês aprenderem. E no final, depois de 3 anos ali, o pessoal começou a entender que era bom. Não entendeu tudo ainda não. Né? Teve 2 que estavam indo embora, né, para Emaús. Está vendo esse negócio aí? Que você Não deu em nada. deu em nada. Né? Aí Jesus foi lá e buscou. Então, olhando para o prisma né, de Jesus, você vê que ele promoveu isso. Ele acolheu o diferente, falou que é bom estar junto, deu o prumo, né? O prumo é os valores eternos de Deus, né? E trouxe aquele povo para estar junto. E as suas esposas, filhos, né? E tal. Modelo para a Você gente. falou sobre diferenças. Eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo numa equipe que a gente tinha. E essa pessoa sempre tinha o pensamento contrário ao meu também. E sempre era alguma coisa pessimista, assim, no sentido pessimista. E negativo. E depois de uma reunião, a gente saiu, eu nunca liguei, a gente sempre conseguiu dialogar e resolver. E numa dessas reuniões a gente saiu e ela chegou para mim e falou depois assim: ai, me perdoa, eu sempre te questiono, eu sempre te coloco na parede. Eu falei: não, isso é muito importante. Você falou: eu amava essas pessoas, né? E eu falei com ela também, falei: não, isso é muito importante para mim, porque eu tenho uma cabeça só. Então, eu vou pensar no raciocínio que eu já tenho, né, de acordo com o meu temperamento, minha personalidade. Você é completamente diferente de mim. Então, obviamente, você vai ter algo a acrescentar. Então, assim, nesse dia, a partir desse dia, ela teve mais liberdade ainda de comparar, de questionar, e sem sair da reunião se achando assim: poxa, eu estrago tudo, não posso falar. Então, acho isso muito importante. E acho muito importante o que você falou, porque o dia que a igreja entender isso, a questão de receber todos e poder ajudar essas pessoas, acolher, amar e ensiná-las, né? Que é muito importante também, aí sim a gente vai viver essa verdadeira comunhão. E aí a gente passa até por um outro ponto muito importante também, que eu estava comentando aqui no intervalo, que é a questão, quando a gente fala de comunhão, a gente pensa só a questão de se dar bem um com o outro. Mas a comunhão da Bíblia fala até de divisão de bens. Então, assim, é uma coisa muito profunda, né? Que se a gente for falar assim, será que eu vivo hoje verdadeiramente essa comunhão? Eu divido realmente. Não dá para dividir com o mundo inteiro, mas com quem está do meu lado e eu sei que precisa. Verdade. É uma questão, né? Esse é um um problema, problema, né? pastor Silvio. Olha, veja bem, a posição muito bem colocada ali, porque quando Jesus chama aquela turma ali, né? Nós vamos ver o resultado, o que se nomina como comunhão, depois da cruz, ressurreição.
porque qual era o que tipificava a comunhão? É o partir do pão, né? Partir do pão, a ceia, qualquer lugar que estavam, era ministrado a ceia, né? Tem detalhes na Bíblia riquíssimos. Por exemplo, Paulo, quando ele vai a primeira vez, quando ele sobe a primeira vez para Jerusalém, ninguém queria receber. E foi preciso, se não me engano, foi Barnabé, né? Que intercedeu e falou, não, é ele mesmo converteu. Ninguém queria mesmo, Ele é do não. bem, né? Pode acreditar no cara, ele mudou de verdade. E mudou mesmo, graças a Deus. Aí tem um detalhe ali que fala assim, que eles me estenderam a destra da comunhão, a ceia, naquele lugar. Então, eu sou também muito a favor disso, de nós sermos amigos desses que não têm, porque eu também era um deles, que eu fui um alcoólatra, um drogado. Um excluído. Eu sei quem me levou para dentro da igreja, eu sei quem me colocou nos primeiros passos, que me gerou Cristo em mim, em oração e tal. Esse é o nosso campo. Mas o que vai gerar realmente uma comunhão, e aí me permite eu falar, genuína, é aquela quando a pessoa realmente ela tem o Espírito de Cristo, ela provou a crucificação do velho homem, ela sabe o que é participar de uma ceia, examinando a si mesmo, para que eu possa olhar nos olhos do irmão e falar a paz do Senhor, uma paz que eu vivo, e não uma paz que eu estou meio preocupado aí, porque, me perdoe, mas vamos, mais pimenta, pode? Pode. Aquela ceia aí que você troca o cálice, e que muitas vezes não dá tempo de você fazer aquela introspecção, examinar a si mesmo. Muitas vezes você sabe que você está trocando o cálice com quem está quilômetros do Evangelho. Então não é essa comunhão que eu estou falando. Dentro da ortodoxia, lógico, não tem como fugir. A questão dessa comunhão que eu acho que nós precisamos gerar em termos de conhecimento, de vivência, é essa do Calvário, da cruz, da igreja primitiva, daquela igreja que realmente nós podemos nominar como a noiva do Senhor e tal. Porque fora disso aí eu vou na primeira palavra dele logo no início. Tem muita coisa por aí que comunhão. Não vale a pena, né? Que não vale a pena. Ele falou de uma comunhão que realmente comunhão em torno de quê? Do bezerro de ouro? É verdade. Deixa eu entrar? Posso? Pode. É um ponto importante que o pastor Silvio entrou, que é a questão da ceia. Quando Paulo escreve para a gente aquilo que ele recebe de Deus, que é para a gente comer, que é para a gente levantar o cálice, tem um ponto ali que é muito importante, que ele fala que muitos adoecem porque comem indignamente, né? E é engraçado, se a gente for olhar o termo que está ali, ele explica depois, que ele fala assim, é porque eles não têm discernimento do corpo. E se a gente olha a comunhão hoje, e se eu olho a igreja, os ensinamentos antigos dos apóstolos, a igreja primitiva, que não era perfeita também não, né? Tem lá muitos problemas, mas que é uma igreja que é modelo para a gente, a pessoa de Cristo, eu vou ver o quê? Eu vou ver perdão uns para com os outros, não é verdade? Eu vou ver doação uns para com os outros, Serviço. E aí eu pego o seguinte, serviços, né? Uns para com os outros, e o discernir o corpo aí, eu vou ter duas pontes aí. Primeiro, eu preciso de me entender como parte, saber quem eu sou, os dons que eu sou, o serviço que eu vou fazer naquele corpo. Um agente ativo. Um agente ativo. E eu preciso de ler esse povo, né? De ler esse povo todo. Então eu tenho que ter esse entendimento que a comunhão da igreja não é só da minha localidade. Tem uma igreja espalhada na face da terra, que eu sou um com ela.